Pois é, cara, quem diria que mesmo depois de muita porrada na cara, infelizmente não foi o suficiente pra conseguir mudar o futuro. O episódio aqui de primeiro ele começou com algo bem bobinho, mas aos poucos ele foi ficando um pouco mais sério, umas perguntas aqui, um pequeno mistério, né, sobre a relação do Takemichi com a Hina nesses 12 anos, e depois, quando chegou o final, foi tenso, moleque. Não importa se você leu por mangá primeiro ou se foi a primeira vez que você viu no anime. Quando chegou aquela cena, foi tenso. E também posso até dizer que foi um pouquinho pesado e obviamente te pega de surpresa. Não vem dizer que não, cara, porque realmente pega de surpresa. Hoje no episódio de Tokyo Revengers veremos um pouco da Hina, como ela ficou nesses 12 anos e como ficou a relação dos dois nesses 12 anos. Mas antes de começar o vídeo, e aí gente, beleza? Aqui é o Drake trazendo mais um vídeo pro canal. E se você é novo aí, cara, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Estamos quase chegando nos 5 mil inscritos. E siga nas minhas redes sociais que vão estar aí no link na descrição. Deixa teu like que o like vai ajudar pra caramba. Então, sem enrolação, bora começar com essa review. O episódio começa depois do Naoto ele ter ligado pro Takemichi dizendo que o Takemichi ele conseguiu, né, arrumar o futuro e de que a irmã dele tá viva. Então ele colocou o Takemichi no carro. Então eles foram até onde a Hinata tava. E foi até que bem engraçado essa cena, porque quando eles iam entrar no elevador, o Takemichi ele ficou imaginando como seria o reencontro dele com a Hinata, que seria ela com saudades dele e as coisas. E é engraçado porque pro Takemichi apenas passou algumas horas ou dias que ele não vê a Hinata, só que pra Hinata obviamente já faz mais de 12 anos que eles não se veem, e por isso que isso é meio engraçado e meio que os sentimentos dele não tão assim como deveriam estar, pelo menos naquele momento. Só que aí depois ele botou a mão na consciência e ele ficou se perguntando por que a Hinata iria ficar sentindo saudade de alguém como ele, e também de que obviamente não seria assim o reencontro deles, né, pelo amor de Deus. Ele chegou até mesmo a imaginar como é que foi o término deles, que no caso ele imaginou que a Hinata teria terminado com ele. E então no meio do caminho, quando eles iriam entrar na casa da Hinata, o Takemichi ele desistiu. Ele disse que por mais que ele tenha salvado a Hinata não sabe que ele acabou salvando ela, e também de que ele fica na cabeça dele, nossa, sou um bosta, cara, por que a Hinata iria querer alguém como eu? E então ele decide ir embora. E enquanto ele estava saindo, ele ficou pensando do quanto ele era um fracassado também, e dizendo de que não importa o quanto ele mude o passado, ele tenha salvado a Hinata, ele não mudou nada. E se parar pra pensar, isso realmente faz sentido. E algo que se não fosse parado pra pensar ou pra mostrar pra gente, a gente não iria lembrar, cara. Então quando o Takemichi ele já tava saindo do prédio, ele acabou encontrando a Hinata. Coincidência se chama isso aí, né? E então muito feliz por ter a sua namorada, na verdade ex, viva no futuro que ele queria, ele acabou chorando sem querer de novo. Tanto que essa cena eu achei ela bem parecida com a cena do primeiro episódio, que é quando ele no passado acabou reencontrando a Hinata. Ele ficou, ué, por que eu tô chorando? Ele não disse as mesmas frases, mas ele só disse uma palavra daquela frase, que no caso foi o ué, com ele se perguntando do porquê que ele tava chorando. Então é nos mostrar a Hinata, que por mais que a gente já conheça ela, pelo menos nas ending, mostra ela com o cabelo grande. E que pelo amor de Deus, hein, ninguém nesse anime tirando Naoto em 12 anos mudou muita coisa. Nem a Hinata mudou, cara. Só que aí pra já quebrar aquela tensão lá de coisa triste, mas feliz ao mesmo tempo, começa a pior situação possível. O Takemichi e a Hinata simplesmente não sabem o que falar e eles estão todo envergonhados. E o que o Takemichi decide falar? O clima tá bom, né? E o Naoto é o cara que tá ali no meio e eu não queria ser ele porque ele não pode falar nada, porque esses dois é que tem que se resolver. Então depois o coitado, achando que iria conseguir resolver a situação, ele decide ir junto com a Hinata e também o Takemichi pra algum lugar enquanto eles iriam de carro. Só que o problema é que não mudou nada. E no meio da viagem o Takemichi acaba vendo que a Hinata tava com um colar que ele tinha dado pra ela no passado, e do nada passou na cabeça dele, será que ela tá ainda apaixonada por mim? Cara, eu fico puto quando o cara fica nesse negócio, será que ela ainda tá apaixonada por mim? E não sei o que, mano, eu fico puto, velho. Bem, o Naoto acaba recebendo uma ligação onde ele teria que ir pro trabalho dele, e pra piorar ainda, ele deixou os dois ali no carro, velho. E a situação que já tava ruim ficou pior ainda, porque agora não tinha alguém no meio pra conseguir quebrar o clima, agora só tem os dois aí. E aí depois a cena corta mostrando que a Hinata ela ficou ali no lugar do Naoto e tava dirigindo o carro.
carro. Só que eu parei pra pensar e me perguntei uma coisa. Como é que o cara simplesmente deixa duas pessoas num carro, tudo bem que é a irmã e o ex-namorado dela, e aí a pessoa simplesmente pega o carro que era dele e simplesmente começa a dirigir, cara. Eu sei que é a irmã dele, ele deve saber que a irmã dele sabe dirigir e também o ex dela. Mas vamos parar pra pensar que isso é um pouco estranho, né? E então os dois eles começam a andar num simples lugar ali que parecia perto de um parque. E a Hinata começa a falar que aquele lugar é bonito e que dá lembranças de algumas coisas. O Takemichi ele decidiu tocar nesse assunto. O problema é que ele não deveria, cara. A Hinata ela começa a ficar um pouquinho triste e aí então ela revela que nesse lugar foi onde ela acabou tomando um fora de uma certa pessoa que ela não falou. E aí então chorando, a coitada, ela vira pro Takemichi e pergunta pra ele do porquê que essa pessoa deu um fora nela. E nessa cena dá a entender de que a pessoa que deu um fora nela foi o Takemichi, só que o problema é que ele não poderia ter a cara de pau e perguntar fui eu que te deu fora, porque, obviamente, porque ele não sabe o que aconteceu nesses 12 anos, só que a Hinata não sabe disso, então ele meio que não poderia se fazer de sonso disso. Ele infelizmente teve que fugir e pedir pra Hina ela voltar pro carro sozinha, e ele ficou se perguntando, pô, como é que eu dei um fora na Hina, e tu também fica desse jeito, porque imagina, cara, é o Takemichi, o cara que literalmente voltou no tempo pra salvar a ex dele, como é que ele iria dar um fora nela? Cara, é o Takemichi dando um fora na Hinata. Não dá pra imaginar isso. Mas aí então depois ele lavou o rosto e ele decidiu que vai confessar o amor dele pela Hinata pra ela nesse dia. Só que o problema vem depois. Quando o Takemichi ele foi sair do banheiro, ele encontrou um cara de cabelo preto e amarelo olhando pra ele e ele perguntou pro Takemichi se ele não estava no carro, o que foi uma pergunta o tanto quanto estranha. Só que quando o Takemichi ele percebeu, vendo a mão daquele cara, ele viu que aquela pessoa era o Hanma, sim, o líder da Valhalla e que tinha comprado briga com o Mike. E também ele percebeu que o Hanma tinha dito algo estranho como querer matar os dois. E quando ele parou pra pensar sobre carro, ele lembrou que a Hinata tava no carro e que podia acontecer alguma coisa com ela. E aí então, meus amigos, começou. A Hinata que estava no carro esperando o Takemichi e vendo o colar dela, do nada, atrás do carro dela veio um caminhão em toda a velocidade. O Takemichi que estava correndo na direção para poder avisar ou talvez salvar a Hina, e infelizmente não conseguiu e o caminhão acertou em cheio o carro. E aí começa, né, cara? O Takemichi vendo que mesmo depois de tudo que ele fez, não adiantou e que tudo aconteceu de novo e que ele só adiou por alguns minutos a morte da Hinata. E quando ele tava correndo pra ver como a Hinata tava, ele escutou uma voz chamando ele. E essa voz era do Ako, o amigo dele que numa outra linha do tempo tentou matar ele. Dessa vez foi a causa da morte da sua ex. E de novo, pelo mesmo motivo, o Akon diz que ele acabou fazendo isso pelas ordens do Kizaki, ainda dizendo que o Kizaki dava muito medo, ou seja, esse tal de Kizaki, ele pode ser alguém muito assustador. Antes que o Akon pudesse dizer mais alguma coisa, acabou tendo uma explosão, porque algum tipo de fio elétrico acabou pegando no óleo que tava. E aí então depois, aproveitando o tempo que ele tinha, o Takemichi ele viu se a Hina ela ainda estava viva, e sim, ela tava, e então ele abriu a porta para tentar tirar ela dali para poder salvá-la. Só que aí o problema, cara, nossa, peraí. O corpo da Hina acabou sendo cortado ao meio. Como ela ainda está viva, eu não sei, cara, mas saiba que isso sim pode acontecer na vida real. Agora, sobreviver, eu já não sei tanto assim não. Infelizmente, vendo que o seu amor e tanto a pessoa que ele queria salvar, infelizmente não vai sobreviver, o Takemichi apenas abraça a Hinata e diz que ama bastante ela, onde ela também fica muito feliz. E como ele não estava querendo sair de lá, a Hinata acabou empurrando ele para que ele não fosse pego pela explosão. E assim, teve uma explosão muito maior do que aquela outra que teve. O Takemichi ficou todo jogado no chão, obviamente muito frustrado com o que aconteceu. E então, olhando para a explosão, né, que teve lá e pro carro pegando fogo, ele começou a jurar para Hinata de que vai salvá-la, não importa quantas vezes fosse necessária. E assim, o episódio
termina. Bem, infelizmente deu pra ver que isso vai ser muito mais complicado do que parece, né? E com ainda a possibilidade de que o Takemichi apenas sempre volte a estaca zero. O próximo episódio, se eu não me engano, vai ser agora sobre tudo o que aconteceu nesse futuro. E eu vou te falar que dessa vez agora vai ser bem mais complicado. Eu já tô ligado no que vai acontecer, mas não tô muito lembrado porque afinal eu maratonei não sei quantos capítulos, acho que mais de 200. E nessa parte da Hinata, ela cortada ao meio, realmente me passou a mesma sensação de que, pelo amor de Deus, que surpresa que isso aí deu. Não uma surpresa boa, obviamente, né? E bem, agora eu só posso falar que agora ele vai ter que sempre voltar agora pro passado e sempre arranjar novos companheiros e também novos jeitos de conseguir impedir certos acontecimentos que levariam àquele futuro. Bom, gente, mas enfim, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aí no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aí no link na descrição. Deixa teu like que isso vai me ajudar pra caramba. E então, até a próxima review de Tokyo Revengers. Eu serei forte e evitarei. Esse motivo me tomou. É o que preciso para avançar. Só dessa